Então aqui nesse momento é tão bonito, né? Porque Jesus dá a eles o dom da comunidade, porque é quando eles estão reunidos que o Senhor se manifesta. Né? Você viu o tanto de dom que Deus deu? São muitos dons. E aqui Tomé faz uma declaração, porque Tomé dá um salto na fé. Porque até então Jesus podia ser um profeta, podia ser um justo. Mas nesse momento é a primeira vez que Jesus é chamado de Deus. Porque ele fala, meu Senhor e meu Deus. Isso não é brinquedo, não. Você imagina o salto de fé que Tomé deu aqui. Porque a partir do momento que eles foram restaurados, eles recriados, eles puderam sair no envio que Deus mandou. É tão interessante, gente, que se a gente voltar aqui em Isaías, capítulo 58, versículo 12, está escrito assim: teus escombros antigos serão reconstruídos, reerguerás os alicerces dos tempos passados, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de caminhos, para que se possa habitar. O que está querendo dizer aqui? Que alguém que vai restaurar aquilo que está quebrado, aquilo que está antigo, de forma que a vida possa correr outra vez. Então os discípulos e nós hoje somos chamados para ser restauradores de ruínas. Nós estamos inseridos no mundo quebrado, sofrido, de solidão, de abandono, de discriminação. Hoje os discípulos que somos nós, somos chamados de novo a fazer esse trabalho que Jesus fez quando soprou sobre os discípulos. Existe uma arte japonesa dos vasos, dos grandes artesãos, que quando o vaso se quebra, não sei se vocês já ouviram essa história, quando o vaso quebra, quando eles vão restaurar esse vaso quebrado, eles não escondem o quebrado, eles acrescentam ouro, de forma que você possa ver naquele vaso uma mistura de fortaleza, fragilidade e beleza. Quando os discípulos poderiam, hoje nós acreditamos, é baseado na história do que os discípulos nos contaram. Eles podiam ter maquiado essa história. Eles podiam não ter contado que eles negaram, que eles traíram, que eles fugiram. Eles podiam ter maquiado essa história, mas eles não maquiaram. A história foi dita com clareza para nós. E isso é uma coisa belíssima. Porque com a verdade, primeiro pela fidelidade à história de Jesus. Mas quando eles contam isso, é para que a gente pudesse ver a beleza da reconstrução desse povo que Deus fez a partir da ressurreição de Jesus. Então, esses homens todos quebrados, com medos, desanimados, desacreditados e tudo mais, foram curados. Jesus pegou o fio do Espírito Santo, o fio de ouro, e colocou esse povo de pé. E restaurou esse povo. Então isso é belíssimo. Porque com isso esses homens tiveram coragem de ir e anunciar e sofrer os martírios. Porque eles não tiveram mais medo de nada. Enfrentaram tudo que eles tiveram que enfrentar. Vocês viram lá Pedro falando lá com eles, lá com os sumos sacerdotes, com os anciãos. Pensem bem se a gente deve primeiro obedecer a Deus ou a vocês. Não tiveram medo de nada. Foram apanhar, falava, João, que beleza, vamos agradecer a Deus, nós estamos sofrendo por causa dele, somos dignos. Estamos sendo dignos de sofrer por causa dele. Mudou a história desses homens. Hoje a missão é nossa. Hoje nós somos cristãos, cremos em Deus, acreditamos na ressurreição, que é o alicerce da nossa fé. Porque o que nos sustenta é a confiança na palavra dele. Essa é a confiança. E hoje nós é que vamos, dentro de uma sociedade sofrida, quebrada, reconstruir. Você se sente capaz de fazer isso? Não. Não mesmo. Então vamos voltar aqui numa leitura. Está falando que vocês têm que fazer a Bíblia. Olha que coisa mais linda. Quando os discípulos, em Atos dos Apóstolos, em Atos
Atos capítulo 2, versículo 42. O que os discípulos fizeram? Depois que Jesus foi embora, fez tudo isso, deu todos os dons. Como é que os discípulos faziam? 4 coisas. Tem 4 coisas que nós temos que fazer. Vocês ouviram isso na missa, domingo. Lembra? Alguém lembra? Atos dos Apóstolos, alguém lembra? Não. Nenhuma coisinha? Está vendo como é que é bom ler? Para a gente lembrar. Então, a primeira comunidade, como é que eles faziam? Eles estavam assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Então, escutava a palavra, a história estava sendo contada. A comunhão fraterna. Então, existia solidariedade, fraternidade. Uns cuidavam dos outros. A fração do pão, que é a Eucaristia, e as orações. Compreendem?